queridos irmãos, chegou a hora, graça e paz, com emoção na alma e no coração que a gente está iniciando aqui esse culto tão diferente daquilo que a gente está acostumado. Eu peço que você esteja reunido aí com tua família, todos os irmãos dessa igreja amada que pastoreio e tantos outros amigos, irmãos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Aprove a Deus nos permitir que vivamos um momento como esse, um momento que nos faz lembrar o Salmo 133, quando ele diz quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Não necessariamente que os irmãos estejam reunidos. Nós não estamos reunidos, mas nós vivemos em união. E isso para nós é algo ímpar. Estar das nossas casas, cultuando o nosso Deus, ouvindo a palavra de Deus, sem poder estarmos reunidos. Eu quero abrir esse culto, esse momento nosso diante de Deus e entre nós, mesmo que distantes, mas unidos, como eu acabei de dizer. Eu quero abrir com um salmo. Este salmo talvez nos retrate um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo e da beleza, da grandeza, da importância da casa de Deus, do ajuntamento do povo de Deus. É o Salmo 84. Se você tiver com a tua Bíblia, você pode abrir aí na tua casa, onde você estiver, para que você possa meditar nessa palavra inicial de abertura do nosso culto. Depois disso, vou estar dando algumas informações rápidas e vamos pregar a palavra do nosso Deus nesta noite. O Salmo 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Bem-aventurado aqueles que têm a casa de Deus, que podem estar nos atos do Senhor. Nós somos hoje a casa de Deus. Louvamos a Deus aonde nós estamos. Deus está com o seu povo. Mas ao mesmo tempo, quando olhamos esse salmo, nós nos sentimos com saudade e vontade de estarmos juntos nos atos do Senhor, na casa de Deus, em adoração a Ele. Vamos ter um momento de oração e pedir que Deus abençoe esse culto, abençoe tudo que estamos aqui propostos a fazer, tudo que desejamos para esta noite. Nós dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor no nosso meio, aplicando tudo que vai ser pregado aos nossos corações, nos unindo através desses momentos difíceis. Senhor, nós oramos a Ti, com o nosso coração quebrantado, Senhor, com o nosso coração desejoso pela Tua casa,
pelo ajuntamento do teu povo, por ver o sorriso dos nossos irmãos e apertar as mãos daqueles que foram remidos, lavados pelo teu sangue, chamados para formarem teu povo. Senhor Deus, pedimos tua bênção sobre este momento, bênção sobre minha vida que estarei aqui dirigindo, bênção sobre os meus irmãos que estão em casa, reunidos em família, estando uns com os outros. Que tudo que aqui será dito, Senhor, sirva de alimento para a tua igreja, para os teus filhos, para o teu povo, Senhor. Use a minha vida e que teu Espírito esteja em ação nesse momento, Senhor. Não é a minha fala, não é o meu querer, é o poder do teu Espírito, é a força da tua graça no nosso meio, Senhor. Seja conosco, Santo Deus. Nós precisamos de ti. Oramos, desde já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, antes de eu trazer para nós a palavra que está no nosso coração para partilharmos nesta noite, eu preciso dar algumas informações importantes. A primeira delas é pedir que todos os irmãos, diante de tantas notícias, se alimentem daquilo que dá esperança. As notícias que vêm de todos os cantos, algumas verdadeiras, outras oportunistas, elas precisam ser acolhidas por nós, por um coração muito firme em Deus. Nós estamos no momento em que a nossa fé está sendo provada, em todos os sentidos. Fé no nosso Deus, confiança na nossa unidade. Então eu peço a vocês que alimentem-se da palavra de Deus. A verdade é crua diante de nós, o perigo existe e a preocupação é real. Mas a nossa confiança é no Senhor. Devemos nos alimentar e nos portar nesses dias difíceis como luz do mundo, como sal da terra. Devemos nos portar como aqueles que sabem, pela Escritura, que dias assim viriam e vieram e ainda virão. E nos portar como aqueles que trazem consolo, que trazem esperança. Nós vamos passar por isso juntos. O Senhor Jesus disse que a chuva, a tempestade vem sobre justos e injustos. O sol nasce sobre todos, assim como as tempestades também vêm. O que nos sustenta no momento da adversidade, das tempestades da vida, é onde está firmada a nossa casa. Nossa casa precisa estar edificada num firme fundamento, que é Jesus Cristo, o seu Evangelho e os seus ensinos. Então que você seja bênção para os teus vizinhos, para os teus amigos, para os teus parentes, levando mensagens de esperança, não reproduzindo a voz do terror que já está implantada em nós, não fugindo da verdade, mas trazendo talvez uma verdade que não seja tão estampada, que não esteja tão clara, a verdade que Deus tem governo sobre tudo. Que Deus, como diz o Salmo 29, preside sobre os dilúvios. E como diz o Salmo 56, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, no Deus cuja palavra eu exalto. Nesse Deus eu ponho a minha confiança. Que seja assim comigo, com você, com todos nós, e esperamos, oramos, confiamos que em breve estaremos juntos, reunidos, cultuando ao nosso Deus, como sempre fizemos. O segundo recado que eu quero dar para vocês é que, entenda, vocês não estão no templo, vocês estão em casa. Então, se no templo vocês já lembram que muitas vezes eu falei sobre a dispersão no próprio templo, quando a gente está falando, um está atendendo o celular, o outro está brincando com o amigo, o outro está fazendo carinho numa criança, na hora do culto, e vocês já viram eu algumas vezes me pronunciar para que esse momento seja visto com quietude na alma, para a gente entender. Agora imagine você fora do templo, você está na tua casa, você deve estar aí de bermuda, de short, do jeito da vontade, você está dentro do teu lar. E você pode dispersar na hora que eu estou falando, eu vou na cozinha, eu vou ali, vou tomar um café. Não é hora disso. Senta com tua família e vamos pensar que estamos num templo, lá no lugar de adoração como nós estamos juntos. Então, isso é muito importante para nós.
Um terceiro recado é que enquanto eu estiver pregando e anunciando, que você possa também fazer suas anotações, como você estivesse no culto. Teu caderninho, tua caneta, faça as tuas anotações, para que a gente possa crescer dentro de tudo que nós vamos estar falando nesta noite. Uma quarta recomendação é que depois desse culto, depois da palavra, que nós compartilhemos uns com os outros. Compartilhemos de tudo aquilo que nos edificou, dos pontos mais fortes que falaram ao nosso coração. Os grupos de crescimento da nossa igreja não estão podendo se reunir, mas podemos trabalhar em cima de tudo aquilo que está sendo dito aqui e que está sendo dito diariamente por mim. Então vamos compreender dessa forma. Certamente Deus estará nos usando neste momento. No final da minha mensagem, eu quero ainda ter momentos de oração e dar alguns avisos e encerrar esse momento com a certeza que Deus está nos abençoando. Ok? Eu quero que você pregue a tua Bíblia aí. Pregue a tua Bíblia onde você estiver e abra no texto que nós temos partilhado com a igreja já há algumas semanas. A carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Abra aí, eu te espero. Primeira, aqui não tem como dizer todos abriram, porque eu não estou vendo vocês, só vocês que estão me vendo. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 4, que é o texto que nós temos usado. O texto diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, desejosos de recebê-la, com o nosso coração contrito. Ó Deus, eu oro por minha vida, eu oro pelos meus irmãos que estão me ouvindo e me vendo. Eu me coloco em Tuas mãos, reconhecendo, Senhor Deus, a minha limitação e a minha total dependência da Tua graça e do Teu Espírito. Estamos lidando com palavras que não são palavras humanas, são as Tuas palavras dadas ao ser humano. São palavras que transcendem a nossa mente, a nossa capacidade de entendê-las, a menos que o Teu Espírito nos ilumine e que nos faça compreender o que outrora seria incompreensível para nós. Ajuda-nos nesse momento, Senhor. Seja com meus irmãos nas suas casas, reunidos com suas famílias, e que Tu venhas falar ao nosso coração e continuar a falar aquilo que Tu tens falado ao longo desses dias. Senhor, nós oramos confiando que a Tua vontade há de prevalecer. E oramos pelo nome e ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos feito uma série de sermões que a gente está tratando com o objetivo de preparar a igreja para a Páscoa do Senhor. Então, o nome dessa série de mensagens é A Confirmação do Evangelho e a Preparação para a Páscoa do Senhor. O texto que nós lemos é um texto escrito por Paulo, à igreja de Corinto. Ele está na cidade de Éfeso quando escreve essa carta, e ele escreve com o intuito de corrigir alguns desvios doutrinários desta igreja. E para nós ela é muito importante. Há 3 domingos eu comecei a falar sobre isso, e o tempo que nós estamos vivendo hoje, dentro da tradição cristã, é conhecido, né, pela tradição cristã como o tempo da Quaresma. Às vezes as pessoas não entendem bem isso, mas o tempo da Quaresma, ou o tempo de preparação para a Páscoa, era um tempo não de festa, não de lazer, é um tempo de contemplação, é um tempo de autoanálise, é um tempo de reflexão, é um tempo de contrição, porque a Páscoa, ou a semana da Páscoa, vai nos lembrar
a morte e a ressurreição de Jesus. Daí a razão Deus está expondo esse texto aqui, porque ele gira em torno da morte e da ressurreição de Jesus, da paixão e da Páscoa, do túmulo vazio e da cruz vazia. Nós estamos diante de um texto central para a fé cristã. Então, esse tempo, nós somos chamados como cristãos a lembrar sobre o que o que levou Jesus Cristo à cruz. É um tempo de analisarmos esse tempo, como anda a nossa vida em torno daquilo que Jesus fez. É um tempo de pararmos e lembrarmos, à luz da Escritura, o que foi a morte e o que foi a ressurreição de Jesus. E dentro desse propósito, nós já ministramos, já trouxemos para a igreja alguns sermões de suma importância. Eu me lembro que a primeira palavra ministrada nesse texto foi com razão da confirmação do Evangelho nas nossas vidas, mas baseada no versículo 1 que diz, quando Paulo diz, irmãos, venho lembrá-los. A palavra lembrar do verso 1 tem a ver não com algo que foi esquecido da memória, mas está relacionado a confirmar. O que Paulo está dizendo é, eu venho vos confirmar o evangelho que vos anunciei. É muito interessante a gente entender isso, porque, como eu disse no início, Paulo está escrevendo esta carta, ele escreveu esta carta para corrigir desvios doutrinários da igreja, para colocar a igreja no centro, e ele entende que a forma de consertar, de trazer a igreja para o centro da vontade de Deus, é confirmar o evangelho. Então, nós tratamos disso há 2 domingos, e eu me lembro que no domingo passado nós falamos basicamente no 2º versículo, quando ele diz, antes de tudo, quando ele diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ele fala isso, é o texto que nós vamos aplicar hoje. Na semana passada, ele disse assim, se retiverdes a palavra tal como eu anunciei. E tratamos então da importância de não desviarmos do evangelho, de não nos afastarmos dele. O evangelho é a nossa base, o evangelho é o nosso centro, o evangelho é o fundamento da nossa vida. E nós podemos entender que num tempo que nós estamos vivendo de dificuldade, de medo, de terror, de notícias apavorantes, o que nos sustenta? Será que são notícias boas que nós vamos esperar dos telejornais? Não. O que nos sustenta nesse momento difícil é o evangelho. E eu posso assim dizer, daquilo que eu penso, que Deus usa de situações assim para nos trazer de volta para uma fé sólida. E não existe fé sólida fora do evangelho. O texto que eu quero hoje mais trabalhar com vocês é o verso 3, quando ele diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Aqui ele está mostrando para os coríntios o que é o evangelho. Isso é uma coisa para a gente entender, porque muitos pensam que o evangelho é uma regra de condutas religiosas. O evangelho não é necessariamente aquilo que temos que fazer. O evangelho é aquilo que Jesus Cristo fez. O evangelho não é necessariamente algo para vivermos, mas algo para crermos e anunciarmos. Mas é por meio do evangelho que nós podemos viver os valores do reino de Deus que o evangelho trouxe. Quando você lê, por exemplo, as palavras de Marcos no capítulo 1, são palavras da boca de Jesus Cristo, quando ele diz, o tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O que nos faz entender que o evangelho traz o reino, e para compreendermos o reino é necessário nos arrepender para então receber a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o evangelho. Então são pontos importantíssimos para nós. Ele diz, antes de tudo, ele diz, vos entreguei, ele diz, entreguei o que eu recebi, e o que eu recebi é que Cristo morreu pelos nossos pecados, e Cristo morreu pelos nossos pecados porque a Escritura já havia anunciado isso. Esses são pontos de lições doutrinárias importantíssimas para as nossas vidas. Porque a nossa vida, irmãos, não é guiada por outra coisa, senão por aquilo que o Evangelho trouxe para nós e por aquilo que a Escritura nos ensina sobre ele.
Então, são pontos doutrinários que eu quero tratar com vocês, e depois desses pontos doutrinários, algumas aplicações bem diretas para a nossa vida, dentro disso que Paulo está falando aqui aos Coríntios. Eu quero lembrar que Paulo está usando o poder do Evangelho, a confirmação do Evangelho, para trazer uma igreja com muitos problemas doutrinários de volta para a verdade. E eu estou usando esse texto para a mesma coisa, e especificamente hoje, usando esse texto para trazer a igreja para o fundamento do Evangelho, para que você que está me ouvindo, que é membro da igreja que eu pastorei, que é ovelha minha, para que você, junto com a tua família, esteja bem firme no momento de turbulência como esse que nós estamos vivendo. A nossa firmeza está no Evangelho de Jesus Cristo e não nas boas notícias, porque vocês que me ouvem, vocês já devem ter ouvido muitas vezes eu falar, e agora eu repito com muita propriedade: nós nunca sabemos o que está na próxima curva da vida. No final do ano passado, ninguém imaginaria que nós estaríamos passando o que nós estamos passando hoje. Ninguém. Todos nós tínhamos planos, todos nós tínhamos propósitos dentro de nós. Vocês devem ter lembrado de no dia 31 de dezembro, nas últimas palavras do ano passado, eu falei: o ano que está vindo é um ano tal como o que passou, trazendo risos, trazendo lágrimas, trazendo notícias que nós não queríamos ouvir, mas ao mesmo tempo trazendo coisas que nos alegram. E assim será todos os anos daqui para frente. O que nos sustenta não são as circunstâncias favoráveis a nós. O que nos sustenta é o Evangelho, a compreensão no Evangelho, a permanência do Evangelho e viver pelo Evangelho. Então eu queria trazer alguns pontos doutrinários desse único versículo, do verso 3, desse capítulo 15, para que a gente entenda o que Deus quer estar falando conosco. Primeiro ponto que eu queria que vocês entendessem, quando Paulo fala assim: antes de tudo. Aqui, irmãos, não é uma coisa só de questões ordinárias. O que Paulo está falando aqui é de prioridade. Ele está corrigindo a igreja, aí ele está falando assim: antes de tudo, em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, tenha em primeiro lugar nas mentes, nas vidas de vocês, antes de tudo, coloca em nível de importância o Evangelho em primeiro lugar. E isso eu quero que você entenda. Se o Evangelho não estiver em primeiro lugar na nossa vida, em ordem de importância, em ordem de prioridade, aquilo que Jesus fez na cruz, sua cruz vazia, seu túmulo vazio, se isso não vir primeiro, se isso não estiver primeiro, nós estamos fora de um fundamento. Nós estamos com a nossa casa correndo perigo. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, o que nos faz lembrar as últimas palavras do apóstolo Pedro, quando escreve a sua segunda carta. Ele diz aos seus leitores: antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E talvez seja aqui um ponto que nós somos chamados a refletir. Será que o Evangelho está de fato em primeiro lugar? Será que o que nós mais queremos, desejamos, é estar firmes no Evangelho? É sustentar nossa vida sobre o Evangelho? É colocar o Evangelho em primeiro lugar na nossa vida? Ou isso é só um discurso teológico negado por uma prática muitas vezes negligente, muitas vezes indiferente, muitas vezes insensata? O que Paulo está bradando aqui para uma igreja com sérios desvios doutrinários, cheio de filosofia grega na mente dos coríntios, cheia de ideias próprias. Eles brigavam entre si, eles disputavam entre si, eles queriam a primazia. E talvez quando nós olhamos esse ponto da mensagem de Paulo para os nossos dias, nós precisamos também nos indagar: o que tem sido a nossa primazia? Será que nós estamos querendo pódio? Será que nós queremos estar em primeiro lugar? Será que nós estamos entrando na igreja para nos beneficiar daquilo que Cristo fez? Será que Cristo é para nós nos servirmos dele e não para servi-lo? Esse ponto, meus irmãos amados, antes de tudo, olha para a tua vida, olha para a tua casa e pergunta para você mesmo, pergunta para a tua família: antes de qualquer coisa, é o Evangelho na nossa vida? Antes de tudo, é o Evangelho que vem primeiro? Ou são nossos propósitos? Ou são nossos desejos? Ou são os nossos quereres? O que vem primeiro? O que eu quero ou o que Jesus fez? O que seria a minha vida se o Evangelho não estivesse em mim? O que seria a tua vida se o Evangelho não fosse a base? Quero lembrar de Jesus mais uma vez, que diz que
aquele que edificar a casa sobre a rocha é o que terá sua casa em pé no momento da tempestade. Então, antes de tudo, porque o evangelho é o fundamento, o evangelho é a base. Não dá para construir nada em cima se não tiver o evangelho. E aqui, irmãos, nós precisamos parar e pensar. Talvez nós estejamos construindo coisas sem fundamento. Talvez nós tenhamos sonhos de vida, desejos pela vida, queremos muita coisa, sonhamos, planejamos, mas é o mesmo, se não for o evangelho o fundamento, é a mesma coisa que edificar uma casa sem alicerce. A esta igreja aqui, Paulo diz assim: eu, como sábio construtor, lancei o fundamento. Ninguém pode botar outro fundamento senão Cristo. Então essa é a primeira lição doutrinária. Se o evangelho não vir antes, nada é sustentado. Se o evangelho não estiver em primeiro lugar, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, que é o evangelho, se não estiver em primeiro lugar, nós vamos construir algo para cair. E aí, irmãos, vai ser lastimável, porque se o evangelho não for a base da nossa vida, nós também não estaremos preparados para os reveses, para as pancadas da vida, para as tempestades, para o momento dos terremotos. O que nos sustenta não são as circunstâncias favoráveis, é o fundamento sobre o qual está a nossa vida. Então, antes de tudo. Segunda lição que nós vemos aqui é que Paulo diz que o evangelho não pode ser visto pela minha ótica ou interpretado à minha maneira de ver as coisas. Ele diz assim: eu vos entreguei o que também recebi. Eu não boli, eu não alterei, eu não interpretei do meu jeito, eu não fiz o evangelho ser o que eu queria que ele fosse. Assim como eu recebi, eu transmiti. E aqui, meus amados irmãos, num tempo difícil como a gente está vivendo, de todo mundo com medo, a gente precisa entender: o evangelho que nós recebemos foi o evangelho que os apóstolos pregaram? É o evangelho de Jesus Cristo? Ou é o evangelho alterado, torcido, domesticado, adocicado, ajustado para trazer clientes para a igreja, para fazer a igreja lotar por meio de uma oferta que não seja a morte e a ressurreição de Jesus? Se nós do evangelho fazermos uma pregação de ofertas baratas para as pessoas, é porque nós não estamos entregando o evangelho tal como os apóstolos entregaram para a igreja. Se os nossos cultos virarem eventos, se a razão das pessoas virem para a igreja é aquilo que nós estamos oferecendo e não o evangelho, nós vamos ter falsas pregações que gerarão falsas conversões, e essas falsas conversões não deixam as pessoas em pé no dia mau como nós vivemos nesses dias. Então Paulo é enfático: eu vos entreguei como também recebi. Ninguém pode mexer, ninguém pode bulir, ninguém pode alterar, ninguém pode ajustar, ninguém pode ter a sua própria interpretação do evangelho para depois poder anunciar essa coisa para atrair a pessoa. Se o evangelho não for a morte e a ressurreição de Jesus, nossa mensagem será antropológica, visando o homem, colocando o homem em primeiro lugar, como nós temos visto nos nossos dias. Mensagens com o evangelho torcido e o homem agora ocupa o lugar que deveria ser de Jesus. A polaridade está invertida. O homem que é salvo para servir a Cristo, agora vê Cristo como aquele que o serve. Isso tudo porque o evangelho não está sendo entregue tal como os apóstolos entregaram. Então, as palavras de Paulo, um homem, o último dos apóstolos, chamado depois da morte e da ressurreição de Jesus, um homem com influência grega, com influência romana, com influência judaica, um homem de alto poder intelectual, de alto poder persuasivo, ele não ousa mexer no evangelho. Assim como ele recebeu, assim ele transmitiu. Ele recebe, ele diz aos Gálatas: eu recebi direto de Jesus Cristo, tal como os outros apóstolos. Isso nos faz entender a autenticidade do apostolado de Paulo.
ele não recebeu de outros, senão de Jesus Cristo, tal como os outros receberam. E tal como os outros apóstolos não torceram o Evangelho, Paulo também não torceu o Evangelho. O Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É sobre esta obra que a minha vida está em pé ou cai. É sobre esta obra que a tua vida está em pé ou cai. Hoje, nós não podemos nos impressionar com templos abarrotados de pessoas, mas que suas vidas não estão sobre o Evangelho. Estão sobre campanhas que oferecem vantagem, estão sobre aquilo ou aquilo outro que atrai as pessoas para irem na igreja. Eu abro espaço aqui para um testemunho pessoal. Eu estava numa dessas madrugadas olhando um desses programas evangélicos que às vezes dá mais vontade de chorar do que me alegrar com aquilo. E numa dessas entrevistas de fim de culto, eu tive a tristeza de ouvir alguém falando dessa forma. Olha, eu gostei muito dessa igreja, porque depois que eu vim para essa igreja e que eu participei dessa campanha, a minha vida melhorou. Eu estou até pensando em voltar ao culto. Quando eu olhei isso, o pensamento que eu tive está perdido. O evangelho se perdeu, o cristianismo se perdeu. Porque o evangelho não é mais aqueles que os apóstolos trouxeram. O evangelho agora é aqueles que os homens estão produzindo para atrair pessoas. Então, assim, irmãos, nós terminamos esse segundo ponto. O evangelho não pode ser ajustado. É tal como os apóstolos pregaram, porque eles não ousaram mexer no evangelho. Agora, uma terceira lição doutrinária para as nossas vidas é que o evangelho consiste na morte de Cristo. Ele diz assim: antes de tudo, entreguei o que também recebi, que Cristo morreu. E a morte de Jesus é uma morte expiatória. Ele morreu pelos nossos pecados. Aqui, irmãos, o ponto aqui é que a morte de Cristo é o coração do cristianismo. Se não houvesse morte, não haveria ressurreição. Se não houvesse morte, não haveria expiação. A nossa segurança está que Jesus morreu. Quando nós falamos assim, Jesus morreu, talvez isso não tenha força teológica, porque isso é uma verdade histórica. Mas Paulo fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. Não pode haver um culto autêntico se neste culto nós não lembrarmos da morte de Jesus. Por isso ele ressuscitou. A morte de Jesus é o Evangelho. O Evangelho, como eu disse, não é um conjunto de regras comportamentais. O Evangelho não é necessariamente a minha vida ética. Eu não posso dizer que eu estou sobre o Evangelho confiando no meu procedimento moral. Eu só estou sobre o Evangelho se eu crer na morte expiatória de Jesus. Na morte de Jesus pelos meus pecados. O que nos remete à ideia, tudo nós, pastores, o que nós precisamos mais ter em mente é pregar um evangelho que livre os pecadores da ira vindoura do Senhor. E só tem um jeito, é crer que Jesus morreu por nós. A morte de Jesus é uma morte que imputa os nossos pecados nele, mas imputa a sua justiça em nós. Eu tenho que pregar o evangelho, e o evangelho é a morte de Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de cantar a morte de Jesus. Nós não podemos deixar de pregar sobre a morte de Jesus. Nós precisamos confirmar, e nesse tempo, como eu disse, como eu tenho dito, de medo, de desesperança, precisamos entender que aquele que morreu, sofreu. Ele que morreu por nós sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer e não nos desampara no momento dos nossos sofrimentos, nos momentos das nossas lutas, nos momentos dos nossos medos, porque aquele que morreu é o sumo sacerdote da nossa vida. Ele intercede por nós, ele se compadece de nós. Eu preciso entender que a morte de Jesus não é um fato histórico, a morte de Jesus é um fato redentivo. Ok, irmãos, então graças a Deus nós podemos voltar aqui, isso faz parte, é algo novo, a gente depende de internet, de tecnologia, mas é preciso que fiquemos atentos em tudo que está sendo pregado, em tudo que está sendo falado. Porque o quarto ponto doutrinário que eu vejo nesse versículo aqui, que está falando sobre o Evangelho, é que a morte de Cristo, para que todos saibam, não foi um plano B. A morte de Cristo
não pegou Deus de surpresa. A morte de Cristo não foi algo que obrigou a Deus, ou melhor, não foi algo que Deus fez porque teve que tomar essa decisão depois de algo que aconteceu. Não, Paulo disse assim, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Isso quer dizer que as Escrituras anunciavam isso. Os salmos anunciavam isso. Os salmos messiânicos anunciavam. O Salmo 22 começa dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? As palavras que saíram da boca de Jesus quando ele entregava o seu Espírito por nós. Quando você pega o livro de Apocalipse, no capítulo 13, aí nós vamos dar um salto ainda mais para trás. Diz que o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Então, a cruz não é um plano B. A cruz é o plano eterno de Deus. A cruz é aquilo que Deus já tinha antes da fundação do mundo. Por isso que Paulo, quando fecha a primeira parte da carta dele aos Romanos, ele diz, recitando ou citando Isaías, ele diz, quem conheceu a mente do Senhor para ser o seu conselheiro? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E ele começa esse texto dizendo, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. Quem jamais penetrou a mente do Senhor? Então Deus não foi pego de surpresa. E nós podemos ver no relato de Isaías 53, que os apóstolos já falavam, que os profetas já falavam do servo sofredor. Então, a morte de Jesus, o envio de Jesus, como dizia Paulo aos Gálatas, vindo à plenitude do tempo, o pleuroma de Deus, Deus enviou seu Filho. Isso já estava estabelecido antes da fundação do mundo, quando Paulo diz aos Efésios que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, irmãos, o que ocorre na cruz é algo que ocorre na história, mas que foi estabelecido na eternidade. Na eternidade, o Pai decreta, no tempo, o Filho executa. E durante o caminhar do tempo, o Espírito desenvolve. A Trindade Santa está nisso. É segundo as Escrituras, o que nos leva a entender que toda a nossa vida, toda a nossa fé, todo o nosso procedimento, todo nosso pensamento, nossa interpretação de mundo tem que ser segundo a Escritura. Nós não temos uma opinião que venha de nós mesmos ou que venha da própria cultura. A nossa opinião vem da Escritura. É a Escritura que nos traz uma cosmovisão. É segundo a Escritura. Irmãos, dito essas quatro lições doutrinárias, nós precisamos então entender como elas são aplicadas em nossas vidas. Que aplicação esse texto ou essas verdades traz para as nossas vidas? Primeiro, nós precisamos entender, você e eu, e analisarmos com muita honestidade se entendemos o Evangelho como a razão primeira da nossa vida. Se entendemos o Evangelho como fundamento da nossa vida, mas não numa proposição teológica, e sim com uma crença naquilo que nós entendemos. Se de fato, você que está me ouvindo e eu que estou falando, se de fato nós cremos que o Evangelho vem antes de tudo. O Evangelho vem antes da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, das nossas coisas, dos nossos medos. Se o Evangelho não estiver em primeiro lugar da tua vida, que você que está me ouvindo, você não será bom marido, você não será bom pai, você não será bom filho, você não será bom amigo. Porque só o Evangelho faz-nos entender que a nossa arrogância caiu por terra, porque ele morreu para levar com ele o nosso pecado e só assim colocar em nós a sua justiça. É pelo Evangelho que, ele sendo primeiro na minha vida, que eu não me vejo superior aos outros. Eu não posso me ver superior aos outros. E nesse tempo em que todos estão sofrendo, nós não podemos nos sentir superiores aos outros. Nós precisamos nos sentir e nos alegrar muito por ser alvo da graça de Deus. Antes de tudo, que esteja o Evangelho em nossas vidas. A prioridade, pensa, o Evangelho tem sido a prioridade na tua vida, tem sido prioridade na tua mente. Ou você planeja a tua vida, sem ao menos pensar que se não fosse o Evangelho, você não estaria respirando. Se não fosse o Evangelho, você não poderia chamar Deus de Pai. Se não fosse o Evangelho, você não poderia me chamar de irmão. Se não fosse o Evangelho, você não teria esperança. Então pense nisso. Se de fato o Evangelho está em primeiro lugar, se ele é antes de tudo na tua vida. Como é que eu penso nisso, pastor?
Analisa a sua escala de prioridade. O que vem primeiro? O que Cristo fez ou o que você quer? O conhecimento do Evangelho, a prioridade do Evangelho também nos livra dos enganos. E isso tem muito a ver com os nossos dias. Nos nossos dias de medo, tem muita notícia falsa. E só o Evangelho que nos deixa seguros. Segunda aplicação para nós. Nem eu, nem você podemos torcer o Evangelho. Aí precisamos perguntar para nós mesmos, será que o Evangelho para nós é aquilo que os apóstolos ensinaram? Ou nós estamos na igreja porque fomos levados, fomos seduzidos por outra coisa que não seja o Evangelho? Será que é o Evangelho conhecido que sustenta as nossas vidas? Ou precisamos do Evangelho alterado para ter alguma razão para viver e para caminhar? Pensemos nisso. Nem eu, nem você pode torcer o Evangelho e nós não podemos dar outra interpretação ao Evangelho senão aquilo que os apóstolos deram. Eu preciso que você, assim como eu, perguntemos a nós mesmos, será que o Evangelho para nós é aquilo que os apóstolos ensinaram? Será que para nós é tal como ele nos entregou e como os apóstolos nos entregaram? Ou nós recebemos o Evangelho e estamos transmitindo o Evangelho mais para falar das pessoas do que para falar de Jesus Cristo? Então, pense nisso. Mas tem uma terceira. O bem maior nosso, a morte de Cristo. Ele diz o Evangelho que Cristo morreu pelos nossos pecados. A nossa segurança está em Cristo ter morrido por nós. E você que está me ouvindo, precisa perguntar para você, a tua segurança está na morte de Jesus? Ou a tua segurança está naquilo que você espera? O que você pensa? O que é o Evangelho para você? Você entende a morte maior são os teus desejos, teus prazeres, tuas coisas? E por último, irmãos, o Senhor, entenda, Ele não perde o controle das coisas. Jesus morreu porque estava escrito. E os nossos dias, tudo que nós estamos vivendo, também estamos vivendo porque estava escrito. A Escritura nos ensina que nos últimos dias viriam calamidades, que nos últimos dias viriam tempos difíceis, viriam tragédias, viriam guerras, viriam rumores de guerras, viriam pestes, pragas. A igreja não pode... Como é que você está entendendo o momento que a gente vive? É como os demais? Ou você entende como o cumprimento da Escritura? E a Escritura nos ensina que em momentos como esse, a igreja se levanta para interceder, se levanta para mostrar o caminho, se levanta para trazer esperança, se levanta para apontar para a cruz, para mostrar que por mais que aqui a gente viva as turbulências da vida, haverá um lugar, um tempo, um dia em que não haverá mais lágrimas, não haverá mais pragas, não haverá mais choro, não haverá mais nada, porque o Senhor reina sobre todas as coisas. Irmãos, para a gente concluir, a igreja de Corinto, essa igreja que nós estamos pregando, passava por momentos turbulentos. No entanto, os turbulentos de Corinto eram diferentes dos momentos de hoje. A pandemia lá era a pandemia de uma cultura pagã que invadia a igreja. Hoje a gente vive uma pandemia de um vírus, de algo invisível. E Paulo protege aquela igreja pelo Evangelho. E eu estou aqui como pastor, tentando proteger a igreja pelo Evangelho. É pelo Evangelho que nós passamos pelas pandemias da vida. É pelo Evangelho que nós passamos pelas catástrofes da vida. A gente lembra de Abacuque dizendo, ainda que a figueira não dê fruto e ainda que não tenha gado no curral, nós sempre nos alegramos, sempre louvaremos o teu nome. Nossa igreja hoje, como todo mundo, passa pelo medo, passa pela ameaça de morte, nossos templos estão vazios, nossa fé pode também estar em risco se nós não voltarmos para o Evangelho, se nós não compreendermos o Evangelho. Então, embora não estejamos juntos, é um tempo de voltar para o Evangelho, é um tempo de entender o Evangelho, é um tempo de se fundamentar no Evangelho, é um tempo de se encorajar pelo Evangelho, é um tempo de ter esperança pelo Evangelho. E por último, irmãos, a morte de Cristo pelos nossos pecados não foi, não será algo
de improviso. A morte de Cristo venceu o mal. O mal, o pior de todos os males, foi vencido na cruz. O mal da morte eterna. O que esse vírus pode fazer é trazer até a morte em alguém. Mas o vírus não pode trazer morte eterna. O que pode trazer morte eterna é estarmos fora do Evangelho. Agora, no Evangelho, ainda que a calamidade nos leve, um dia estaremos com Ele para sempre. E não haverá mais morte, somente vida. Queria que você ficasse com essa palavra no teu coração e entendesse, nós vamos passar por isso na força do Evangelho. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos colocar diante de Deus nossos desejos, vamos colocar diante de Deus nossos medos, vamos orar. Nós estamos juntos, irmãos, estamos juntos nessa luta. O Evangelho é de nos tentar. Deus Santo, nós clamamos a Ti. Ouvimos Tua palavra nesta noite, ainda que nas nossas casas, sem reunidos num templo, reunidos como igreja, num culto coletivo, no ajuntamento solene, mesmo que não possamos fazer isso, estamos nas nossas casas, ouvindo a Tua palavra, ouvindo sobre o Evangelho. Senhor, perdoa-nos se a nossa esperança não está no Evangelho. Perdoa-nos se de alguma forma ele não tem sido o primeiro. Perdoa-nos, Senhor, se o Evangelho não está vindo antes de qualquer coisa em nossas vidas, porque estamos vivendo um momento em que estamos sendo provados, Senhor. Estamos vivendo um momento, Senhor Deus, que somos chamados a refletir sobre o que vem primeiro nas nossas vidas. Senhor, também pedimos perdão se porventura temos substituído o Evangelho, temos alterado o Evangelho, se não temos tido como fundamento da nossa vida aquilo que os apóstolos ensinaram. Então, Senhor, leva-nos para a Tua verdade, atraia-nos para o Teu querer, Senhor. Atrai o nosso coração para viver a verdade da Tua palavra, porque calamidade passa, epidemia passa, pandemia passa, Deus, mas a Tua palavra não passa, a Tua palavra fica, e é sobre ela que nós devemos estar em pé. Senhor, olha para as nossas casas, olha para as nossas famílias, olha para o nosso Brasil, olha para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos idosos, para as nossas crianças, Senhor, e abrevia esse tempo. Senhor, nós te clamamos, venha abreviar esse tempo de medo, esse tempo, Senhor, de terror, esse tempo, ó Deus, de tristeza, mas venha-nos, ó Deus, ao abreviar isso, enquanto esses dias não são abreviados, ó Deus, sustenta-nos com o Teu Evangelho, sustenta-nos com a Tua palavra, Deus, que possamos levar isso para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos lares, para os nossos filhos, para todos aqueles que possam nos ouvir, Senhor, que os nossos vizinhos saibam que existe um povo que conhece a verdade, e essa verdade nos sustenta, mesmo no meio das calamidades. Que o Senhor, a Tua graça esteja sobre a nossa vida. Amém e amém.